Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Com carinho quero saudar o Padre Jairo, a quem tenho muita estima, admiração e pelo qual também agradeço já pelo convite de poder rezar um pouco com vocês essa noite da novena Sagrado Coração. Estendo também a minha saudação àqueles que nos acompanham pelo canal da paróquia, assistindo conosco, participando também das suas casas, o seu santuário, né? Nossa casa é sempre o santuário. Se não for, deve ser. E saúdo também cada um de vocês, aqui presentes, rezando conosco presencialmente, pedindo que essa graça transbordante de Deus possa fecundar os nossos corações. Talvez muitos não me conheçam, ou talvez já ouviu falar, né? Eu sou o Padre Paulo Nunes. Atualmente estou como pároco na paróquia Nossa Senhora de Fátima, Estela Maris. E é a segunda vez, na verdade, que eu vim aqui. A primeira vez eu vim também pregar numa novena, era com o Padre Adriano Graça, não é? E hoje retorno pela segunda vez. Eu quero também, de maneira muito particular, aqui peço licença ao Padre Jairo, para pedir àqueles que são avós que ficassem de pé. Quase todos. Uma salva de palmas para eles. Podem sentar. Então, hoje é um dia muito especial, né? Dia de São Joaquim, Santana, os nossos avós, né? Os avós de Jesus são nossos também. E nesse dia nós recordamos também, embora o Santo Padre agora instituiu o último domingo do mês de julho como o dia dos avós, né? Mas o dia oficial também é no dia de Santana e São Joaquim. Então, quero saudar todos os avós, né? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que também tem uma missão muito, muito sublime, né? Ser avô não é fácil, né? Então, o Senhor, com certeza, fortalece e anima o coração de vocês. Saúdo também as irmãs, né? As irmãs que estão presentes aqui, que Deus abençoe vocês e a missão e a vocação de vocês, né? Tenho certeza que é bastante frutífero dentro dessa comunidade. Meus amados irmãos e irmãs, a festa do Sagrado Coração, às vezes a gente pode olhar assim, né, e ficar um pouco emotivo, né, porque fala do coração. E às vezes a gente pode ficar nessa festa, né, somente nas emoções. E às vezes a gente esquece outras coisas que são bem importantes. As emoções, elas são importantes e passam também pelo coração, assim como também passou pelo coração de Deus, pelo coração de Jesus. Mas, ao celebrarmos a festa do Sagrado Coração, quando a Igreja instituiu esse dia, não é? Diante de toda a visão, né, de Santa Maria Lacoque, né? Então, diante de toda essa espiritualidade, toda essa experiência, ali nos revela duas coisas que são muito importantes, né? Duas realidades e que a gente não pode esquecer. E por isso perpassa as emoções, é muito mais do que isso. Ali, quando nós celebramos, a gente precisa entender que nós colocamos a nossa miséria diante de Deus e Ele coloca sobre nós a sua misericórdia. Então, é quase que um caminho de ida e volta, né? Ou seja, a gente coloca diante do Senhor tudo aquilo que nós é miséria, não presta. E talvez alguém até se pergunte, não, mas eu sou uma pessoa boa. Então, olhe um pouco mais para você direitinho. Você vai encontrar algumas coisas que não são tão boas. Então, a gente coloca diante dele a nossa miséria, mas o que ele nos dá não é uma miséria. O que ele faz transbordar em nós é a sua misericórdia. E a misericórdia, ela sai do coração de Jesus. Ela brota do coração de Jesus. Porque é essa misericórdia que nos puxa à conversão, que faz, na verdade, a gente buscar a mudar de vida. Então, são diante dessas duas realidades, da miséria e da misericórdia, que Deus, então, manifesta o seu amor. O seu amor.
Então, celebrar a festa do Sagrado Coração de Jesus é celebrar o grande amor de Deus por toda a humanidade, mesmo sabendo que nós somos miseráveis. Mesmo sabendo que nós não retribuímos a Deus da maneira que Ele merece. Mas Deus nos ama. Essa é a grande certeza, a certeza da nossa fé, a certeza que move o nosso coração e que faz a gente estar aqui. É porque Deus nos ama. E é muito importante a gente entender isso. Porque às vezes a gente pode parar o nosso olhar somente nas nossas misérias. Então, quando a gente fixa o nosso olhar somente nas nossas misérias, a gente pode acabar até esquecendo daquilo que é maior do que as nossas misérias, daquilo que é maior do que o nosso pecado, que é a misericórdia de Deus. Onde o pecado abunda, a graça de Deus superabunda, nos diz a palavra. Então, é uma compreensão de que o amor de Deus é maior do que as nossas fraquezas, maior do que as nossas fragilidades. Mas atenção. Atenção porque Deus, durante toda a criação da humanidade, diante de toda a criação do mundo, Deus colocou amor. Ele colocou amor. Quando Ele fez o céu, quando Ele fez a terra, quando Ele fez o mar, quando Ele fez as estrelas, quando Ele fez os vegetais, quando Ele fez os animais, e quando Ele fez o homem e a mulher, Ele pôs ali na criação muito amor. Deus muito amor. Só que este homem e esta mulher, criada lá no capítulo 1 do Gênesis, então lá desde a criação, da narrativa da criação, então este homem e esta mulher causam então uma grande tragédia. E essa tragédia vai ferir toda a humanidade, que é o que nós chamamos de pecado. Esse pecado que nós não cometemos. Uma vez uma pessoa diz assim, por que eu tenho que ficar falando de um pecado que eu não cometi? Foi lá Adão e Eva que cometeu, não fui eu não. Não é um pecado cometido, é um pecado herdado. Então, nós herdamos deles, que foram os primeiros, nós herdamos esse pecado. Ficou em nós uma marca. Na criação, ficou uma marca dessa tragédia que aconteceu com Adão e Eva. Olha o que eu vos disse. Deus fez com muito amor. Deus criou uma amizade com o homem e com aquela mulher que Ele criou. Ele tinha uma amizade com eles. Mas a desobediência, a autossuficiência, fez com que eles quebrassem essa amizade. Fez com que eles manchassem esta amizade criada por Deus. E aí entra a indiferença, não de Deus. Porque embora o homem e aquela mulher tenham sido infiéis, Deus permanece sempre fiel. Então, nós acabamos caindo dentro de uma grande armadilha. Aquele homem e aquela mulher caíram em uma grande armadilha por causa da sua desobediência e por causa da sua autossuficiência. E nós herdamos isso. No fundo, nós carregamos um pouco dessa soberba, dessa prepotência, dessa arrogância. Nós carregamos. Mas o mais interessante é que diante disso tudo, diante dessa armadilha, e a gente percebe que há uma armadilha ali, né? Então, Satanás faz uma armadilha para pegar Adão e Eva e ele consegue. Eles seduzidos, então, pelaquela serpente, eles resolvem, então, desobedecer a Deus. Ser indiferente àquele amor. Já tinham tudo. Não precisavam de mais nada. Não precisavam de mais nada. Já tinham tudo. Deus já tinha colocado tudo nas mãos deles. Mas eles não. Queriam um pouco mais. Queriam aquilo que não lhes pertencia. E eles então ferem aquela amizade.
Ferem, então, aquela obra criada por Deus. Ferem toda a humanidade. Porque nós vamos, então, vamos ser, então, gerados diante dessa desconfiança de Adão e Eva. Quando nós temos uma amizade com alguém, e de repente, diante daquela amizade, gera uma desconfiança, o que é que a gente faz? Se afasta. Se afasta. Poxa, eu gostava tanto de fulano era tão próximo a mim, era uma amigona, era um amigão. Mas o que foi que aconteceu, fulano, que vocês estão tão diferentes? Aconteceu porque nessa amizade eu fui traído. Só que não foi Deus que traiu aquela amizade. Foram eles que traíram aquela amizade. Deus permanece fiel àquela amizade. Deus passeava no coração do homem como um grande amigo. Mas, com aquela tragédia de Adão e Eva, o homem se esconde no arbusto do pecado. E ele se afasta dessa amizade. Ele cria uma indiferença com Deus, uma inimizade com Deus, por conta desse pecado. O que é, na verdade? A gente fala tanto de pecado, mas diante de uma sociedade como essa que nós vivemos, será que nós compreendemos de fato o que é pecado? Ou a gente vai, como o mundo vai nos empurrando e nos fazendo acreditar que não existe pecado? Eu não sei aqui, mas certamente não. Mas às vezes, eu sempre fico com a pulga um pouco atrás da orelha. A pessoa, ela senta para poder se confessar, e a primeira frase que sai dela é a seguinte: Padre, eu não sei, tem pecado? Ótimo, maravilha. Então você está no lugar errado. Próximo, não é? Chamou o próximo para poder se confessar, que a confissão é para quem tem pecado? Não, padre, peraí. Ele diz, não, você tem que olhar para dentro de si e perceber. Não, mas é porque eu não mato, eu não roubo, não traio meu marido. Então, não sei. Eu digo que você precisa fazer um bom exame de consciência. Porque pecado não é só isso, não. O que é que os fariseus faziam? Ficavam todos preocupados, porque não roubava, porque não sei o quê. Aí Jesus disse, que adianta, vocês não fizeram nada disso, mas vocês matam. Vocês estão dizendo aí que não comete o pecado contra o mandamento de tirar a vida do outro, mas, no entanto, vocês matam com a língua. Vocês matam com a palavra. Então, às vezes, a compreensão da gente é que para a gente tirar a vida do outro, a gente tira com uma arma. Então, assim, se eu não matei, não atirei, não dei uma facada numa pessoa, então pronto, não matei, então não estou em pecado. Mas quantas palavras malditas você disse para uma pessoa? Quantas palavras de inimizade você disse para uma pessoa? Quantas fofocas, às vezes, você pode ter se envolvido? Tantas conversas você pode ter alimentado? A gente mata também desse jeito. Tanto quanto uma arma. A língua, ela pode ser mais perigosa do que uma arma. Pode ser muito mais perigosa. Então, a gente precisa sair um pouco desse farisaísmo. Porque, na verdade, as coisas não estão assim tão bonitinhas como a gente pinta ou como a gente acha. Se a gente não tomar cuidado, até o bem que a gente faz está carregado de pecado. Ô, padre, como é que é isso? Você vê alguém que está precisando de alguma coisa. E você dá àquela pessoa aquilo que ela precisa. Quando você estiver fazendo isso, olhe bem para dentro de você. Se você está fazendo isso por uma bondade mesmo. Ou porque você quer se ver livre daquela pessoa. Ou porque você quer ser notado. Então, se a gente não tomar cuidado, até o bem que a gente faz é carregado de soberba. Eu digo, e aqui confesso para vocês, quantas vezes, às vezes, dá no sinal, até para se ver livre só daquela pessoa, pega ali a moeda, troca ali e vai embora.
Então não é para fazer a bondade em si, é para se fazer livre daquela pessoa, para eu não ver mais nunca. Então, até o bem que a gente faz, se a gente não tomar cuidado, está carregado de pecado. O que é realmente o pecado? O pecado é aquilo que nos afasta de Deus. É aquilo que fomenta em nosso coração uma inimizade com Deus. Preste atenção. Não é Deus que se afasta de nós. Somos nós que, pelo nosso próprio pecado, nos afastamos de Deus. O pecado, ele cria uma separação, ele cria um muro. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês no início. Você tem um grande amigo, e esse amigo te traiu. E você, o que é que você faz? Se afasta dele. Você se afasta dele. Deus, ele não se afasta de nós, muito pelo contrário. A gente vai dando um passo para trás e ele vai indo atrás. E ele fez isso durante toda a história da salvação. Ele mandou profetas. Não, antes disso, vamos lembrar aqui de Noé. Para que Noé? Qual era a missão de Noé? Salvar o povo, mas o povo não queria dar ouvidos àquilo que Noé estava falando. E Noé, a coisa não está muito boa, não. Vai acontecer uma catástrofe aí. Então, pronto, quem quer se salvar? Então ele botou na arca quem queria se salvar. Deus, para poder salvar a humanidade, foi o que ele fez. Deu Moisés. Deu os outros profetas. E por último, foi o que ele fez? Deu o seu próprio filho. Por que não dizer? Deu o seu próprio coração. Ele ofertou para nós o seu próprio coração, para que pudéssemos beber do seu amor. Nos alimentarmos do seu amor. Mas o meu pecado transpassa, fere o coração de Deus, como aquele soldado com aquela lança. Aquela lança é o meu pecado, que fere profundamente o coração de Deus. O meu pecado, porque fere a minha amizade com Ele, fere o meu amor com o Senhor. Mas o coração de Jesus, ele vem justamente como um coração de amor. Um coração de amor. Um amor que é capaz de sofrer por nós. Sofrer por nós. E aqui serve para todos nós. Porque às vezes a gente, sobretudo hoje, né, onde as pessoas elas casam e se separam rapidinho, não é? As pessoas começam às vezes uma missão e larga rapidinho. Eu lembro certa vez, né, uma pessoa chegou para mim e disse assim: olha, padre, se o senhor quiser que eu ajude o senhor na paróquia, então eu estou aqui, padre, estou à disposição. Eu só não quero ter trabalho. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, como é que é isso? Não, padre, é porque tem gente que é problemática, eu não quero ter problema com essas pessoas. Eu disse, então você não vai assumir nunca uma missão. Porque assumir uma missão dentro da comunidade, assumir uma missão de evangelização, assumir uma missão dentro da igreja, é abraçar uma cruz. Não queremos enganar vocês, não. É abraçar uma cruz. Está disposto? Quer ajudar o padre na missão? Você vai ajudar ele a carregar também a cruz. Mas atenção, porque às vezes a gente pode olhar para a cruz como se fosse algo mau. Não, minha gente. A gente cresce carregando a cruz. A gente amadurece carregando a cruz. Mesmo quando a gente se indispõe com alguém da comunidade, a gente aprende. Porque quantas vezes a gente pensa que só a gente é dono da razão. E às vezes a gente implica por bobagens, por besteira. Eu sempre pergunto para quem se sente com muita dificuldade, né? Sobretudo nas relações. Então se sente muita dificuldade, diz assim, olha, sinceramente eu queria que o senhor me desse alguma coisa que não tenha realmente
nenhuma tribulação. Eu disse, bom, então, o único lugar que eu conheço que não tem nenhuma tribulação, é o único lugar que eu conheço, é Quinta dos Lázaros, Campo Santo, Bosque da Paz. Esses, ninguém briga com ninguém. É tudo zen. É tudo em paz. Ninguém fica mexendo porque um pegou a flor do outro. Nenhum porque a minha cruz está assim, está assada. Porque a minha gaveta é diferente. Porque a minha gaveta está sem nome. A minha gaveta só tem um número. Não, não tem. Não tem. Então, se alguém está disposto a uma missão, tem que entender que é entre os vivos. E cá para nós, a gente que é vivo, a gente é problemático. Todo mundo. Todo mundo. O que é que a gente faz? Carrega a cruz junto. Se a gente carregar a cruz junto, a gente consegue a ressurreição. A gente precisa entender que na missão, a gente tem que ser um sirineu. E dessa forma, eu estou fazendo na vida do outro transbordar de amor aquele coração de Jesus. Padre, mas é porque o senhor não conhece fulano. Nem me apresente, viu? Pode ficar. Cada um fica com seus fulanos, viu? Não precisa me apresentar não, viu, padre? Cada um fica com seus fulanos. Tente fazer um outro caminho, meu irmão. Eu costumo dizer que a igreja, ela é um hospital. Tem gente que não gosta dessa comparação não, viu? Ninguém aqui é obrigado a gostar não. Mas é um hospital, gente. Alguns têm uma simples dor de cabeça. Outros já têm uma febre. Outros já têm uns carocinhos. Outros já têm um câncer. Outros já estão no estado terminal. Outros já estão com o pé na cova. Todos nós estamos aqui, perdão pela comparação, é porque nós estamos doentes. É porque nós vamos atrás de um médico, que é médico dos médicos, que é Jesus. Ele é o grande doutor da nossa vida. É Ele que vem cuidar das nossas feridas, das nossas mazelas, das nossas misérias. É Ele que com todo amor vem cuidar de cada um de nós, sendo cada um de nós diferentes. E diferente muitas vezes do médico do mundo, né? Que às vezes nem olha para a cara da gente, né? O que é que você tem? Tá? Sei, tá sentindo? Tá. Ok, toma essa receita, compra esse remédio. Não. Jesus olha para você. Ele se interessa pela sua doença. Ele te toca. Ele te abraça. Esse médico tem coração, porque Ele te ama. Ele vai te cuidar como um filho amado, uma filha amada. É dessa forma que Ele vai cuidar. É dessa forma que Jesus cuida de cada um de nós. Ele, o médico dos médicos, é dessa forma que Ele trata as nossas enfermidades. Ele cuida de cada um de nós e não deixa ninguém sem atender. Ele não nos deixa penando na fila. Na fila mesmo, Ele já vai nos atendendo. Que bom que temos esse hospital, Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Que bom que temos esse hospital para pedir socorro. Quando nós pecarmos, pedir a confissão. Quando temos fome, pedir a Eucaristia. Quando precisamos de um alento na hora da dor, a unção dos enfermos. Quando precisamos nos unir com o esposo e a esposa, no coração de Deus, o matrimônio. E assim sucessivamente. Que bom que temos esse hospital para poder nos atender. Para poder nos dar para nós Jesus. O que precisamos, minha gente? O que precisamos é isso. De Jesus. Então todos nós estamos nesse mesmo hospital. Só que a gente pode ir ajudando os outros. A gente não é o médico dos médicos, mas a gente pode ser um pequeno enfermeiro, uma pequena enfermeira, um pequeno operário que está ali. Quem é mais importante no hospital? Todos são importantes. Aquela pessoa lá da faxina, se você tirar ela, você vai ver o quanto vai fazer falta.
O quanto, na verdade, vai acabar com o hospital. Então, aquele da faxina é importante. Então, todos nós temos uma importância nesse hospital. E precisamos nos cuidar, nos amar. Aprender a ser manso e humilde de coração. Mas aprender com Jesus. E se a gente tem o nosso olhar fixo nele, a gente não se perde. A gente sabe que esse hospital tem um médico que nos atende com muito amor, que é Jesus. Olhando para essa realidade do coração, aqui compreendemos então que esse sagrado coração, no fundo, ele é um abrigo para as nossas vidas. É um abrigo para as nossas vidas. Às vezes dizemos que amamos a quem amamos, às vezes a gente diz assim, olha, você mora em meu coração e não paga aluguel. Acho que a maioria da gente já repetiu um pouco isso, né? Eu gosto tanto de você, você mora no meu coração e não paga aluguel. Eu estava pensando, né? Será que no coração de Jesus também é assim? A gente mora no coração de Jesus e não paga aluguel? Aí eu estava lembrando, né? Hoje, por exemplo, lembrando o Dia dos Avós. Aí eu estava lembrando, você imagine, se você como neto, não gosto nem de pensar isso, mas foi um exemplo que me veio. Você cuspir na cara do seu avô e da sua avó. Imagina assim, é triste, né? É muito triste. Alguém que é capaz de fazer isso, maltratar. Maltratar. Então você vai e cospe na cara dele. Você imagine. A gente fica horrorizado. Ou se não fica, devemos ficar. Devemos ficar. E aqui a gente percebe o quanto isso ofende aquela pessoa. Que chegou nesse mundo primeiro que você. Que trouxe para você o seu pai ou a sua mãe. Que trouxe para a família toda uma geração. É uma matriarca da família. A avó é uma matriarca da família, o avô é um patriarca da família. E o que é que dá como retribuição? Um cuspe no rosto. A primeira leitura de hoje diz assim, no livro de Eclesiástico: vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados através das gerações. Estes são homens de misericórdia. Seus gestos de bondade não serão esquecidos. Eles permanecem com seus descendentes. Seus próprios netos são uma melhor herança. A decência deles mantém-se fiel às alianças. E graças a eles, também os seus filhos. Sua descendência permanece para sempre e a sua glória jamais se apagará. A herança que uma avó deixa é maior do que qualquer dinheiro na face da terra. É maior do que qualquer dinheiro na face da terra. Eu lembro que uma vez eu perguntava para uma criança, conversando com a criança, vendo ela rezar, e perguntei: quem foi que te ensinou a rezar? Aí ela disse: padre, foi minha avó. Lógico, fiquei feliz porque ele sabe rezar. Mas fiquei triste, porque eu me perguntei logo: e a mãe, onde é que está? E eu fico pensando: meu Deus, o que seria de nós, seus avós? Porque muitas vezes as mães e os pais de hoje não ensinam mais os seus filhos a rezarem. Ainda bem que nós temos os avós. Ainda bem. Pois bem, meus amados irmãos, se você então cuspisse no rosto da sua avó ou do seu avô, e isso você, notoriamente você veria que é um mal tão grande. Imagina que você se arrependeu daquele mal. E você começa então a fazer de tudo para reparar esse desafeto que você teve com seus avós. Então você vai limpar o rosto, vai pegar um lencinho, não é? Fica preocupado, começa a pedir desculpa, lava o rosto, passa um pano molhado, alguma coisa assim, cobre de beijos.
sei lá, traz presente, dá uma flor. Tudo isso o quê? Para reparar um mal que você fez. Se com nossos avós nós somos capazes de fazer isso, por que não faríamos com o Sagrado Coração de Jesus? Atos de reparação, sacrifícios que suportamos, porque aí todos nós aprendemos. Com o sacrifício, todos nós aprendemos. Então, se é verdade que ofendemos a Deus com o nosso pecado, também tem que ser verdade que a nossa reparação é este coração que é sagrado, mais do que os nossos avós, ou até mesmo mais que os nossos pais. Esse coração de Jesus precisa também de reparação. Nós precisamos fazer atos de reparação pelos nossos pecados que ofendem ao coração de Jesus. E na sua aparição, a Santa Maria Alacoque, é isso que ele pede. Reparação ao seu coração. E como Jesus é ofendido hoje? E como Jesus é ofendido hoje? Pois bem, meus amados, o tema de hoje é justamente isso. O pecado nos afasta de Deus, mas o amor nos faz nos aproximarmos do Senhor. Pois bem, para se aproximar do coração sagrado de Jesus, o aluguel é simplesmente você amar. Se você quer morar no coração de Jesus, você tem que amar. Não mora no coração de Jesus quem carrega ódio no coração, mágoa. Mas mora no coração de Jesus aquele que sabe amar, que se esforça para amar, que busca a todo instante amar. Amar. Quando eu amo a Jesus, eu me aproximo do seu coração e vejo a porta aberta e posso entrar. Quando eu peco, eu me afasto desse coração que tem amor por mim. Agora atenção, porque nos tempos de hoje, a gente tem uma ideia muito equivocada do amor de Deus. É aquele amor que passa a mão pela cabeça. Então pode observar quando as pessoas falam do amor de Deus, é para que Deus concorde com os seus pecados. Não, Deus é bom. Deus não condena ninguém. Deus não castiga ninguém. Deus é todo bom. Então, porque Deus é bom, então mesmo que eu faça as minhas misérias, e vou fazer mesmo, Deus vai me perdoar. Já está errado, meu irmão, não vai. Não é assim, não. Deus perdoa quem se arrepende, a quem quer mudar de vida. Foi que ele disse à mulher adúltera: vá. Vamos repetir? Vá e não peques mais. Ele não diz, eu vou te perdoar, minha filha. Vá, continue. Você quer ir para onde? Brega de Caroba. Vá lá para o lado de Candeias. Não tem problema. Vá, minha filha, continue. É muito bom, viu? Está ganhando seu dinheirinho. Que coisa boa, minha filha. Vá, não tem problema não. No céu você entra também. Não. Vá e não peques mais. Se você quer entrar no coração de Jesus, tem que mudar de vida. Se você quer experimentar esse amor de Deus, deseje mudar de vida. Dessa forma, não somente seremos amados, mas aprenderemos a amar do jeito certo. E aqui para finalizar, senão vocês vão dizer depois ao Padre Jário que não me chame mais, porque estou falando demais. Eu me recordo de uma música de Padre Zezinho. E na música de Padre Zezinho, não se preocupem não que eu não vou cantar não, viu? Eu não tenho esse talento. A música de Padre Zezinho nos diz justamente isso. Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. É isso, minha gente. Quando nós entramos no coração de Jesus, nós deixamos o pecado de lado e experimentamos o quanto somos amados. Mas não somente isso. Ele nos ensina
como nós devemos amar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus manso e humilde de coração.